Os Samaritanos, parte 2, a mulher samaritana. Este relato está descrito na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4. O texto diz o seguinte, versículo 1: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que ele fazia, e que batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia, e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Lembrem que no vídeo anterior, o filho de Jacó, chamado José, aquele que foi vendido como escravo, e se tornou o chefe maior no Egito, se casou com Azenate, uma egípcia, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele é quem dá início à primeira geração de judeus mestiços, viviam na cidade de Semir, dentro de Israel, no Reino do Norte, e esses seriam tidos no futuro, como os samaritanos. Versículo 6 continua: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Perceba que o Messias saiu da Judéia e ia para a Galiléia, porém era necessário passar por Samaria, pois era uma cidade que ficava no meio do caminho. Seus discípulos foram comprar comida, e o Messias ficou ali, em Samaria. Viu uma mulher samaritana no poço de Jacó pegando água e pediu um pouco. Mas como já vimos no vídeo anterior, os judeus não falam com os samaritanos, então a mulher admirada, disse: Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela estava pondo um ponto final na conversa, mas o Messias, em vez de se afastar dela, insistiu. Versículo 10: Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. O Messias e a mulher samaritana começam assim um diálogo, quebrando todos os protocolos, tradições e preconceitos. Mas, como ele não tinha nenhum cântaro em suas mãos, a mulher reparou nisso. Versículo 11: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Perceba que ela fala, nosso pai Jacó. Ou seja, os samaritanos são judeus mestiços, pois tem Jacó como pai, e Jacó é neto de Abraão. E Abraão é para os judeus o pai, portanto, judeus e samaritanos são parentes. Perceba também que ela não queria dar de beber ao Messias no seu cântaro, porém o Messias não queria água, não estava com sede, e não beberia no cântaro que ela segurava, pois não falava de coisas físicas e sim espirituais, e a água daquele poço não lhe serviria para nada. O poço era de Jacó, ou seja, representava os ensinos de Jacó aos samaritanos, e o Messias não queria, e nem precisava daqueles ensinos. Pois ele era o ensino verdadeiro. Versículo 13: Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. A água que o Messias falava, eram suas palavras e ensinos, pois a água do poço, que eram os ensinos de Jacó, não davam alívio, e ela continuava com sede, continuava sem a verdade, continuava morta e sem salvação. Versículo 16: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu, e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Marido, quer dizer religião, crença, e aquela mulher samaritana, já tinha tido 5. Essa mulher, como dizem nos dias de hoje, era uma desigrejada. Tinha ido em pelo menos 5 denominações religiosas, mas estava vazia, sem fé, e agora não ia mais, em nenhuma igreja, ou templo, ou tenda. Ela buscava a verdade, mas não havia encontrado em nenhum desses lugares. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que ela era casada com 5 homens, mas não.
Caso fosse casada, e dessa forma, ela estaria em adultério. E o Messias diria: vai e não peques mais, como fez com a mulher adúltera, que foi salva do apedrejamento judaico. O diálogo do Messias com a mulher samaritana foi outro. Versículo 19: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana disse isso, porque os samaritanos adoram no monte Gerizim em Samaria e os judeus adoram no monte Sião, em Jerusalém. E o Messias descarta os dois lugares, diz que o Pai busca os que o adoram em espírito e em verdade, dentro do seu coração, e não em templos, ou montes, ou tendas, ou qualquer lugar feito por mãos humanas. E nosso corpo não foi feito por mãos humanas, portanto, o Messias diz que é no nosso corpo a adoração, não na carne em si, mas dentro, no espírito, que é algo que ninguém vê, somente o Pai pode ver. Quando o Messias diz que a salvação vem dos judeus, é só para mostrar que os judeus não o quiseram, e agora ele, que era a salvação, vinha de lá, para todos os povos. O versículo 3 diz que ele vinha da Judéia, região dos judeus, e ia para a Galiléia, e ele, que era a salvação, estava ali frente a ela. Mas ela ainda não tinha compreendido suas palavras. Versículo 25: A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento, os discípulos chegaram e viram o Messias, fazendo algo fora dos seus costumes judaicos. Ele falava com a samaritana, mas não ousaram questionar. A mulher aproveitou a oportunidade, e saiu dali. Perceba que ela antes, tão agarrada ao seu cântaro, já não o segurou, e sim o largou ali, e foi para a cidade. Ela deixou ali os ensinos de Jacó, e o Messias não foi embora, pois sabia que ela voltaria para obter a água viva, ou seja, o ensino e as palavras do Messias, que a levariam para a vida eterna. Ela ansiava não ter mais sede espiritual, ela queria se livrar das religiões que não salvam ninguém. Entendimento, que os discípulos mesmo andando com o Messias, ainda não tinham compreendido, estavam preocupados com a comida, e a bebida para a viagem até a Galiléia. Estavam ainda presos às coisas físicas, às proibições de relacionamento com os samaritanos, e enquanto a mulher samaritana não voltava, o Messias aproveitou para ensiná-los. O Messias disse, versículos 34 a 38, O meu trabalho é anunciar a verdade que o Pai me enviou, verdade que pode salvar, e dar às pessoas a vida eterna, e agora é hora de semear e ceifar, e eu dou a vocês o mesmo trabalho. Não se sabe quanto tempo a mulher samaritana demorou para voltar, mas o Messias não iria embora dali, antes de dar a ela o que ela ansiava, a verdade. Está escrito em João 8, 47, que quem é do Pai, ouve as palavras do Pai. E ainda, em João 6, 37 a 41, Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso ele a esperaria, pois aquela mulher samaritana era filha amada do Pai, estava perdida, e foi achada. Ela creu nas palavras do Messias e em obediência a ele, foi buscar seus maridos, ou seja, seus pastores, seus mestres de religião. Versículo 28. A mulher deixou o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. E muitos dos samaritanos daquela cidade
creram nele pela palavra da mulher, que deu testemunho, dizendo: Disse-me tudo quanto tenho feito. E eles vieram com ela, pois mesmo sendo mestres, não estavam satisfeitos com aqueles ensinos vazios e mortificantes de Jacó, e dos outros deuses de Samaria. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe, que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Algo muito especial aconteceu neste encontro, pois se o Messias saíra da Judéia, pois não o queriam ali, aqui os samaritanos ficaram alegres em recebê-lo, creram nele, e abandonaram seus deuses, seus ídolos e os ensinos de Jacó, pois entenderam e afirmavam: Verdadeiramente, és o Cristo, o Salvador do mundo. Perceba que os judeus não estavam dispostos a abandonar os ensinos vazios de Moisés e seguir o verdadeiro Messias, mas os outros povos sim, entenderam e com humildade aceitaram. Versículo 43 diz: E 2 dias depois, o Messias partiu dali e foi para a Galiléia. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, pois tinham visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. E também, da segunda vez que Jesus tinha ido a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E foi assim, que os judeus perderam a salvação, perderam o Messias. Como já dito, eles não gostavam dos samaritanos, não se associavam a nenhum outro povo, os chamavam de gentios, ou goins, rejeitaram o Messias, que concluiu essas atitudes, num ditado popular, dizendo: Um profeta não tem honra na sua própria pátria. Essa história com a mulher samaritana narra e confirma que o Messias não se importou com esse ódio e separação, ele amou os samaritanos, se envolveu com eles, comeu, bebeu, curou suas doenças e permaneceu com eles 2 dias seguidos. O que se entende desse encontro do Messias com a mulher samaritana é que o Messias veio unir os povos, tirar o muro de separação entre eles, que é a Torá, que não tem nenhum monte santo ou especial para adoração, que também ele aboliu a circuncisão, a lei de Moisés que foi dada não por Deus, mas sim por anjos, e os contos judaicos, e os mandamentos dos mestres religiosos, que desviam as pessoas da verdade. Que as pessoas devem se relacionar, e não condenar nenhuma pessoa, como impura, não deixar que suas mentes sejam contaminadas com leis e ensinos religiosos, pois quem diz que os outros são impuros, é que são os verdadeiros impuros, e reprovados para todas as coisas boas. Deixe seu comentário, caso tenha uma opinião diferente, ou algo de bom a acrescentar. Aqui também você encontra a parte 3 desta série, Os Samaritanos. Se gostou, compartilhe e curta. Obrigado e até a próxima.